Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência aos vídeos relacionados a funções derivadas, aos quais a gente apresentou a teoria e posteriormente as regras de derivações e seguiu com algumas aplicações das derivações. Hoje, na sequência, eu trago aqui para vocês o conteúdo relacionado ao exemplo ao qual iremos tratar. Então hoje a gente vai fazer a derivada da função f de x é cosseno de x ao cubo. Anteriormente a gente já viu a teoria envolvendo aí este conceito, né, dessas funções. Então a gente observa que tem uma função, tem uma regra que está envolvida, a regra da cadeia e a derivada de uma função trigonométrica, né? Então na sequência eu trago o vídeo para vocês tentando explicar como seria a derivação dessa função. Então aqui a gente tem o exemplo tratado, né? De x é cosseno de x ao cubo. O que primeiramente a gente identifica aqui? Uma função trigonométrica, cosseno. E também consegue observar que tem uma função no interior, quer dizer, duas funções, uma dentro da outra aqui, né? Porque, tal qual se a gente voltar à teoria, eu deixei aqui como forma da gente acompanhar, né? Então, primeiramente, observamos que tem a derivada de uma função trigonométrica, sabemos já por regra, definição, né? Por regra de derivação, que por definição a derivada da função cosseno ela é menos seno de x, só que no nosso exemplo a gente não está falando de cosseno de x, e sim a gente está falando de cosseno de x ao cubo, né? E a gente observa também o que? A outra regra envolvida aqui seria a regra da cadeia, né? Porque exemplo da regra da cadeia, o que é h de x, é uma função f g de x. Então a função g de x ela está no interior de f, né? Ou também representado na matemática como f bola g, né? Ao qual a derivada seria a função f, a função externa, e a derivada do interno. Se a gente fazer analogia aqui com um exemplo, ao qual a gente vai tentar explicar, fazer o passo a passo, a gente observa que seria a derivada do cosseno, e aqui seria o quê? O x ao cubo, e depois a derivada do x ao cubo. Ok? Então essas são as primeiras dicas que eu daria para vocês quando observarem um exemplo como esse. Notem, derivada de uma função trigonométrica e depois de uma função dentro da outra. Então você tem uma regra da cadeia aí para também fazer esse exemplo. Então aqui vamos tentar fazer junto. Então eu vou tentar aqui trazer para vocês como a gente faria essa resolução, né? Então deixa eu só me orientar aqui como a gente faria. Então a gente poderia fazer o seguinte: a partir do momento que a gente identificou que tem as duas funções, a gente poderia fazer o seguinte, ó. E aqui eu também trago um exemplo para vocês, pessoal, somente é uma forma da gente observar como faria essa resolução, né? Existem outras maneiras, é somente uma maneira, né? Então, h de x é igual a f de x, que é representado pela função cosseno de x ao cubo, ok? A gente pode também chamar, vou fazer aqui de vermelho, de somente aqui como exemplo, né? A gente chama de u, seria igual a x ao cubo. E na hora que a gente for fazer aqui a derivação, a gente tem o seguinte, só substituindo esse u aqui, a gente teria o quê?
y de x, que é igual a f de x, vai ser igual a cosseno de u, ok? Só substituir esse x ao cubo aqui, ó, na função no interior, né? Aí eu fiz o quê? Fazer o seguinte. Então a gente vai fazer o quê? O linha de x seria a derivada do cosseno. Então a derivada do cosseno a gente já sabe aqui do exemplo, é menos seno. Então seria menos seno de u. Só que a gente não está derivando y com relação a u, e sim derivando y com relação a x. Então a gente volta e substitui, vai ficar menos seno de u, porém u é x ao cubo. Beleza, uma parte do exercício a gente já resolveu. Porém, a gente tem que derivar u com relação a x. Essa derivada aqui, vou fazer aqui em vermelho, u', como que seria? Seria a derivada de uma função potência, né, ao qual o expoente cai e multiplica o numerador do x ao cubo, né? Então ficaria aqui 3x, ao qual é o expoente 3 menos 1, né? Então fica x ao quadrado, 3x ao quadrado. Ok? Então, para terminar essa derivada aqui, a gente tem que fazer aquela regrinha ao qual a gente está derivando y com relação a x, né? Que é o exemplo daqui, ó, y com relação a x. Nós teríamos a derivada de y com relação a u, que foi o que nós acabamos. Porém, a gente tem que derivar u com relação a x, né? Derivada de u com relação a x. Então, essa primeira parte nós já fizemos, daria menos seno de x, falta a derivada de u com relação a x, que seria 3x ao quadrado. De tal forma que o final dessa derivada, y' de x, que é igual ao f de x, nada mais é do que, eu vou jogar o menos para fora, vou colocar aqui só um colchete para ficar mais fácil de a gente compreender, né? Então vai ficar 3x ao quadrado, que multiplica seno de x ao cubo. Então, este sim seria o resultado final dessa derivada. Ok? Espero que vocês compreendam. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar o questionamento abaixo e a gente procura responder da melhor maneira. Eu também vou compartilhar essa representação da resolução aqui no link abaixo. Então fiquem à vontade de fazer qualquer questionamento se não compreenderam. Ok, pessoal? Até mais e tchau, tchau, hein?